E aí, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Olha só, tô passando aqui antes da entrevista começar para pedir uma grande ajuda a você que tá em casa, tá? O nosso canal tá quase chegando a 1.000 inscritos e você que tá em casa pode me ajudar. É só se inscrever aqui e apoiar esse canal. Aqui você sempre vai encontrar entrevistas exclusivas com dubladores, cara, e entre outros artistas. Aqui sempre tem, tá? Segunda, quarta e sexta é o nosso dia de vídeo, então já se inscreve aí, beleza? E agora, vamos curtir a entrevista, né? Tá demais. Vai! Tudo bom, Alfredo? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, cara. Que prazer receber você aqui. Prazer é meu estar aqui, cara. Vamos lá. Mas, Alfredo, quando é que Oi. você, além de você ser um grande dublador, você também é um grande psicólogo, né? O que é que veio primeiro na tua vida? Psicologia, a dublagem, o teatro? A primeira coisa foi o teatro. Comecei a fazer teatro. Na verdade, antes do teatro, comecei a fazer publicidade. Com 10 anos de idade, eu já estava fazendo publicidade, né? Fazia fotos publicitárias, testes para comerciais e tal. E aí, com 15 anos, comecei oficialmente a trabalhar no teatro. Só que não como ator, eu era contra a regra. Que é um indivíduo que fica, na maior parte das vezes, fora de cena, cuidando dos adereços de cena, entradas e saídas, né, todos os objetos que precisam estar nas cenas teatrais. Ele é responsável por tudo isso. Depois eu fui diretor de cena, que é mais ou menos uma escala acima do contra-regra. E aí, numa outra peça, eu fiz figuração, aí fui fazendo alguns personagens pequenos, fiz muitas peças de teatro para crianças, né, teatro infantil, fiz bastante teatro adulto, até que eu encontrei a dublagem. Eu fazia teatro já há um bom tempo, aí 2 colegas que estavam em cartaz comigo com uma peça me avisaram que teria um teste para dublagem num estúdio chamado Megasom. Finada Megasom, né? E aí eu fui fazer o teste e nunca tinha entrado num estúdio assim para fazer dublagem, né? Nem entendia muito bem como funcionava. Cheguei lá, o diretor lá na hora me explicou mais ou menos como ia funcionar, me deu o texto, eu assisti umas 2, 3 vezes, nem lembro que programa que era, se era SOS Malibu, sei lá, alguma coisa assim. Era bem antigo. E aí eu fiz o teste e ele gostou e falou, olha, você pode fazer uma escala hoje? O horário, quando a gente faz um horário de dublagem, a gente chama de escala, né? Escala de dublagem. E aí eu falei, posso. E aí no mesmo dia eu já fiz a minha primeira escala de dublagem. Aí no mesmo dia eu fiz a minha primeira escala de dublagem, era uma novela mexicana. E meu primeiro personagem foi o Capanga 2. Uma novela que tinha muitos capangas, né? Mas o grande barato dessa escala, que eu não esqueço nunca, é que quem me dirigiu foi o Nelson Batista, que era um diretor assim, bastante conceituado na época, e ele fazia a voz do Jerry Lewis no Brasil, que é um grande comediante, né? Uma espécie de Jim Carrey da época, né? Sim. E aí, e eu era fã, né, do Jerry Lewis e só assistia dublado, né? Então, quando eu ouvi ele falando, falei, nossa senhora, eu tô na frente do Jerry Lewis, né? Na minha primeira escala da vida, né? Então, foi bem legal. Que demais. E Alfredo, você, além de ser um grande dublador, você tem vários personagens. Acredito que um dos pessoal não para de te cobrar ou de irem até você falar contigo é sobre o Vegeta de Dragon Ball. Né? O pessoal não para de falar com você sobre ele, né? Sim, sim, o pessoal gosta bastante desse personagem e acaba sendo um dos personagens de mais destaque da minha carreira, embora tenha, obviamente, muitos outros, mas o Vegeta acaba tendo um pouco mais de apelo, né? Porque o Dragon Ball em si, né, uma série famosa mundialmente, e o Vegeta acaba entrando nessa onda de cativar o público, né? Sim. Então é bem interessante, assim,
Eu não imaginava, né, quando eu comecei a fazer o Vegeta, eu não imaginava que em algum momento teria essa projeção toda, até porque ele era a princípio era um personagem coadjuvante, era uma espécie de antagonista ali, né? Mas depois ele foi ganhando destaque na série e, segundo feedback que eu ia recebendo, né, a dublagem também ajudou um pouco a fazer isso, né, dar esse destaque, pelo menos no Brasil. E aí até hoje é um personagem que eu guardo com muito carinho, né? Sempre que tem alguma dublagem dele, seja para longa, seja série ou algo do gênero, eu fico muito feliz de poder continuar colocando a minha voz nesse personagem, né? E de onde é que surgiu aquela frase que, assim, virou meme isso? O miserável é um gênio. Já veio da própria tradução ou foi na hora que você colocou lá? Rapaz, eu acho que ficaria legal assim. Não, muitas coisas a gente coloca na hora, a gente vai colocando cacos, né, que a gente chama, mas essa eu não me lembro, na verdade, eu acho que devia estar no texto já. Mas, por exemplo, vermes malditos, essas coisas, foi tudo a gente que foi colocando. Eu que inserindo e aí acabou virando um jargão dele, né? Sim. Verme maldito, inseto insolente, verme insolente, as variações, né? Sim. Mas essa, O Miserável é um Gênio, é interessante, né? Porque é um fenômeno que... Sim. É uma frase que, enfim, poderia passar despercebida, mas acabou ganhando um destaque muito grande aí, né? Você pode fazer pra gente? Porque vem toda uma história, né? Toda uma percepção dele do que está acontecendo com o Goku, e ele vai ficando com aquela inveja contida até que ele diz: o miserável é um gênio. Cara, eu confesso que eu não curtia muito Dragon Ball, não assistia muito, mas eu lembro muito do meu irmão assistindo e dessa frase. Acho que foi uma das frases que mais me lembra de Dragon Ball, é isso. O miserável é um gênio. Eu parei pra olhar, ué, que legal, cara, que piada. Nunca tinha pensado ver um anime com, sei lá, uma piada. Que acabou, apesar de não ser bem uma piada, mas a gente ri muito quando você fala miserável é um gênio. Acaba sendo, né? Porque o que é tão engraçado, né? O que torna uma piada? É o fato dele fazer a coisa de uma forma bem séria, né? Sim. Se ele fizesse falando, o miserável é um gênio, não ia ter menor graça. Mas como ele está realmente pé da vida com o que está acontecendo, com a observação que ele está fazendo ali do que está acontecendo com o Goku e das pessoas em volta também comentando, e aí ele diz: o miserável é um gênio de uma forma que é muito séria, mas é tão absurdo, né? Sim. Que as pessoas acabam rindo, e as pessoas riem também porque se identificam, né? Todo mundo tem um pouco da arrogância, da inveja, do medo, né, da petulância do Vegeta. Então ele é um personagem que também ganha destaque porque ele gera uma identificação muito grande com aquilo que tem de mais humano, né, na sociedade, né, que são essas fraquezas, essas limitações e esse desejo de ser mais forte, de ultrapassar os limites e, sobretudo, de ultrapassar os limites do outro, né, mais do que os seus próprios. Alfredo, como é que você entra então na psicologia? Porque eu vi que você é psicólogo, psicanalista, que eu não faço a menor ideia do que seja, psicodramatista, que eu também não faço a menor ideia do que seja, e eu fiquei muito assim, curioso para saber também sobre essa sua área da psicanálise, acho que é assim que chama, não sei, me perdoe se tiver. Psicanálise. Psicanálise, perdão. Isso. Imagina, como é que você entra? Bom, a psicologia, depois de muito tempo já trabalhando como ator, diretor e tal, e dublador também, né? Eu comecei a dirigir teatro e aí eu pensei o que eu poderia fazer para me ajudar a entender melhor os personagens que estão ali nos roteiros teatrais, como ajudar os atores que são dirigidos por mim a entenderem melhor a parte psicológica dos personagens e tal, toda a estrutura da peça. E aí eu pensei que talvez a psicanálise pudesse ajudar, porque a psicanálise é uma abordagem que trabalha com o inconsciente das pessoas,
com as motivações inconscientes, com os desejos inconscientes, e tem a estrutura do ego e todas as suas ramificações, né, o id, o superego e tal. Então eu achei que seria uma ferramenta interessante para contribuir no meu trabalho como diretor de teatro. Aí depois que eu comecei a fazer o curso de psicanálise, eu percebi que era muito mais do que isso. Eu poderia me dar muito mais do que isso e dar às pessoas que recorressem a mim também muito mais do que isso. E aí eu fiz uma sequência, eu fiz a psicanálise, aí paralelamente comecei a fazer um curso de psicologia, que é a faculdade de psicologia de 5 anos, e depois eu fiz uma especialização também em psicodrama, que é uma abordagem também da psicologia que trabalha com teatro de improviso, teatro espontâneo, que tem muito a ver com o que eu já fazia também como ator e com o meu trabalho de pesquisa dentro do teatro. E aí eu uni todos esses saberes e transformei aí na minha caixa de ferramentas para trabalhar com as pessoas, ajudar as pessoas naquilo que elas buscam, tanto as pessoas que precisam se tratar de algum problema, de alguma questão que está difícil, quanto as pessoas que querem desenvolver o seu potencial, né? Porque fazer psicoterapia, procurar um psicólogo, não tem a ver com o fato da pessoa estar louca ou ter algum problema mental. A pessoa pode buscar para desenvolver potenciais, para estabelecer relações melhores, para ter mais organização nos diversos papéis que ela desempenha. Então é um tipo de profissional e de experiência que eu acredito que a maioria das pessoas, se não todas, deveria pelo menos durante um período da vida passar, né? Mas você também dublou Pokémon? Sim, eu dublei por 13 anos, eu fazia o Brock, personagem Sim. Brock, né? E foi muito legal também fazer o Brock, porque ele é bem diferente do Vegeta, e eu fazia os dois quase que concomitantemente, né? Então era um exercício interessante como ator poder utilizar outras facetas, outros tipos de interpretação, né? E o Brock permite isso porque ele é muito engraçado, também é romântico, às vezes ele tem as pitadas de sabedoria dele, então, porque ele é o cara teoricamente ali mais responsável, né? mais adulto e tal. Então ele trazia algumas pitadas ali de sabedoria, né? Então era interessante dublar ele. Também foi por um bom tempo, assim, né? O começo da dublagem foi interessante porque a gente dublava junto, né? A gente dividia estante. Caraca. Hoje em dia a gente não dubla mais junto, a gente cada um entra no estúdio, faz a sua parte, o outro entra, faz a sua parte, porque tem uma tecnologia que permite isso, né? Naquela época ainda valia a pena algumas séries, algumas cenas fazer juntos, porque, enfim, economizava tempo e tal, ajudava no processo de gravação, mas hoje em dia já não acontece mais. Então também é um personagem que eu guardo com bastante carinho. Hoje, infelizmente, não faço mais, foi para outra praça, né? Está sendo dublado num outro lugar, não mais em São Paulo, até onde eu sei. Mas essas coisas também mudam, né? Então, a princípio, é isso. Tem uma nova dublagem, mas eu guardo com bastante carinho e saudosismo o Brock. E aí eu entrei na segunda dublagem, na saga, né, do Poseidon. Também fiz um game, localização de um game com o Poseidon. Também é um personagem bem legal, gosto bastante de fazer. Gostava de fazer, porque já faz um bom tempo que eu não faço, né? Não sei se virão coisas novas, tomara que venham. Mas eu guardo com carinho também, porque é um personagem também que me ajudava a trabalhar o papel de ator, né? Porque ele era o Julian Solo e depois ele era o Imperador Poseidon, então tinha nuances aí na voz e tal que eram bem interessantes de fazer, gostava. Que demais. E eu também estou com um pouco mais de tempo para exercer um outro trabalho, né? Uma outra profissão, vamos dizer assim, que eu gosto bastante, que é de professor. Então eu estou construindo aí algumas possibilidades de cursos online também para poder compartilhar um pouco do meu conhecimento
Inclusive agora, dia 6 de julho, eu vou fazer uma masterclass sobre dublagem de animes. Caraca. Pela plataforma Zoom, então vão ser 3 horas, né? Eu chamo de aulão, né? Vai ser um aulão sobre dublagem de animes, que eu vou falar sobre a minha experiência com dublagem de animes, passar algumas técnicas de dublagem, de sincronismo, de interpretação, contar umas histórias, abrir para perguntas de quem estiver lá participando, né? Então vai ser um clubinho VIP ali de troca de conhecimentos, né? Eu acho que vai ser bem divertido. E hoje, como é dia do dublador, eu liberei lá uma promoção, um desconto de 20% no valor original do curso. É só inserir lá na parte de cupom a frase dia do dublador, tudo junto, e aí consegue garantir os 20%. Quem quiser, quem tiver interesse, entra lá depois na minha página, né, Vegeta_vegano, tá lá o link no meu Instabio, só clicar lá e bora ser feliz. E você tinha alguém, Alfredo, quando você começou a dublar, você tem alguém como referência, alguém que você se inspirava muito? Você falou de um, mas além dele, você tinha mais alguém? Olha, depois que eu comecei a dublar, é que eu fui entendendo e conhecendo as pessoas por trás da voz, né? E aí eu fui entendendo, bom, eu já era seu fã e não sabia muito bem, né? Como, por exemplo, o Borges de Barros, um cara que eu admirava bastante. O Borges de Barros, ele dublou a série Perdidos no Espaço, que é uma série bem antiga, uma das primeiras dublagens que chegou no Brasil, né? E ele era um dublador incrível. O próprio ator que fazia o personagem Perdidos no Espaço disse que o Borges de Barros interpretava melhor do que ele. Caraca. Isso ele falou diretamente para ele. Então era um cara que eu admirava bastante, assim. Há outros, Helena Samara, umas pessoas mais da minha fase, da fase que eu era criança, né? Sim. Isso há uns 40 anos atrás, mais ou menos. Então, um pessoal mais das antigas, né? Antônio Moreno, Denise Simoneto, Nelson Machado, né? Um pessoal com quem eu comecei mesmo, que foram meus professores, vamos dizer assim, e que me ensinaram ali fazendo, né, na hora. Eu nunca fiz um curso de dublagem, né? O meu aprendizado foi sempre na prática, né? Me botavam ali na fogueira, vai lá e faz. Eu ia e fazia, né? Então é isso, acho que foram essas figuras, assim. Mas, Alfredo, você dublou um cara também que eu ouvi muito falar, meu pai, meus tios, que era o John Travolta. Eu via muito falar. Infelizmente eu queria ter assistido, mas hoje eu sei que tem. Vou até tentar assistir depois, mas eu não peguei, eu não consegui assistir. Ah, sim, eu dublei 2 filmes, né? 2 filmes icônicos dele. Na verdade foi uma redublagem, já tinha acontecido uma primeira dublagem no Rio de Janeiro, mas aí foi para uma outra mídia, então eles decidiram redublar, né, com novas vozes e tal. E aí eu fiz Os Embalos de Sábado à Noite e Greasy, Nos Tempos da Brilhantina, né? Foram os 2 filmes. O que é uma coisa interessante porque na época que eu dublei o John Travolta, ele já estava mais velho, né? Porque esses filmes eram antigos. Então, se eu fosse dublar ele, por exemplo, se eu fosse dublar o John Travolta, se eu fosse dublar o John Travolta hoje, provavelmente a minha voz não ficaria legal. Ficaria talvez um pouco leve para ele. Mas naquela época em que ele fez esses 2 filmes, a minha voz encaixou perfeitamente. Então foi muito tranquilo de fazer, porque tinha um encaixe legal com o timbre, a interpretação dele também era tranquila de tentar chegar perto, né, do que ele fazia, porque ele era um ator que ia lá e entregava o personagem numa boa, né? Assim como o Tom Ellis do Lucifer também é outro que vai e faz, e a dublagem acaba fluindo muito bem, porque ele é um bom ator, ele dá as inflexões no tempo certo, é um desafio gostoso para o ator, então é legal de fazer e acaba fluindo mais, né? Diferente de um ator que usa muita muleta, né? Por exemplo, toda vez que vai começar uma frase, ele faz umas coisas que
não precisa, né? Você percebe que o ator faz porque ele precisa dessas muletas, porque ele não entendeu muito bem a alma do personagem que ele está interpretando, então ele precisa dessas cartas na manga que acabam sujando um pouco o personagem, né? E às vezes a gente tem que fazer na dublagem, porque senão parece que não foi dublado. Mas se você vê no original, o cara tá ali, só sem som nenhum. Mas aí se vai pro ar dublado, muitas pessoas vão dizer, olha, faltou alguma coisa ali, né? Esqueceram de dublar aquilo lá. E na verdade não, era só um trejeito ali, uma sujeira do ator, né? Alfredo, antes de a gente acabar a live aqui, eu queria que, assim, como você hoje é uma das referências para quem está passando dublagem, muita gente fala isso, muitos dubladores estão começando hoje, até pessoas que querem se tornar dubladores. Ontem eu fiz isso com a Marisa Leal, pedi para que ela deixasse uma mensagem para alguém que quer se tornar dublador, alguém que quer entrar nesse mundo, e até para quem está começando também, os novatos. Se você puder deixar alguma dica, algum conselho, algo do tipo, para esse pessoal que sonha em se tornar um dublador? Sim. A primeira coisa, talvez seja a mais importante, tem a ver com a formação. Para que você se torne um dublador, você precisa ser ator. Para você ser ator, você precisa fazer um curso de teatro. Não tem atalho, é isso, busque um curso que tenha um bom respaldo, que tenha bons professores, que seja minimamente conceituado aí no meio, né, que tenha um mínimo de credibilidade, porque tem muito cursinho caça-níquel, e a gente sabe disso, cursinho que promete um monte de coisa, mas na verdade não dá nada. Então invista numa formação legal, invista no trabalho de voz continuado, e aí é com exercícios de voz, com fonoaudiologia, mesmo que você acredite que sua voz é incrível, maravilhosa, faça esse trabalho continuado de aprimoramento do seu material de trabalho. E para que você consiga efetivamente entrar no mercado de dublagem, pode ser que isso mude daqui a um tempo, mas eu acredito que ainda você precisa se aproximar dos polos onde a dublagem acontece. E os polos no Brasil ainda são Rio e São Paulo. Tem outros aparecendo em outros estados, em outras cidades em São Paulo e tal, mas ainda é um pouco incipiente, né? Se você quer realmente estar ali onde a coisa acontece mesmo, é Rio e São Paulo. Agora, com a questão da pandemia, mudou um pouco o cenário da dublagem no Brasil, porque a maioria dos estúdios ainda está fechada, e felizmente, né, que há esse respeito. Então, começou o fenômeno do home studio. As pessoas gravam de casa, constroem ali o seu estúdio, e as gravações acontecem remotamente. Eu acho que é uma mudança que veio para ficar, e isso pode democratizar a dublagem, porque aí quem está no Recife, no Ceará, em Minas, no Piauí, no Amazonas, e dubla e tem um portfólio legal e é artista, vai poder ter a sua voz em grandes blockbusters, em filmes, em séries, de onde estiver, porque se tiver o seu home studio, vai poder gravar numa boa. É brasileiro, fala português, consegue entregar aquilo que precisa, então pode trabalhar do Brasil inteiro. Eu acho que é uma mudança que veio para ficar. Claro que exige tempo, como toda mudança, né? Alguns anos, acho que até vão ser poucos, porque a demanda tem crescido bastante. E isso vai se tornar uma coisa corriqueira, no bom sentido, né? Os artistas tendo o seu material de trabalho e as ferramentas ali para utilizar em casa. Então, e outra coisa importante que eu sempre falo não tem voz bonita para dublar. A dublagem precisa de todo tipo de voz. Voz grave, voz aguda, voz de taquara rachada, todo tipo de voz, né? Se você souber colocá-la do jeito que precisa ser colocada na dublagem, você vai ter trabalho sempre. Sim. Alfredo, meu irmão, eu queria muito agradecer. Foi um prazer te receber. Desejar os parabéns, né? Hoje é dia do dublador. Muito obrigado por ter aí. Como eu já falei para você, a dublagem tem esse poder de marcar gerações, infâncias. Então, muito obrigado pelo bom trabalho que você já fez no mundo da dublagem. Continua fazendo, pela entrega de sempre. Um bom, excelente trabalho. Muito obrigado mesmo.
E feliz dia do dublador, muito obrigado por ter participado com a gente, foi mega pra gente receber. E desde já, será sempre bem-vindo aqui nas nossas lives, tá bom? Valeu, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Um abraço a todos os vermes malditos que estão nos assistindo aí. E feliz dia do dublador para todos nós. Filme dublado, todo mundo entende.